Olá, seja bem-vindo a essa aula que vou falar sobre as disfunções da ATM de característica articular, porque tem as musculares, tem uma série de DTMs, as musculares e a articular, em especial do estalo. Evidentemente, para eu falar sobre os estalos, eu tenho que observar uma característica de como é uma articulação propriamente dita. Se a gente for ver esse filme digital agora, você vai ver aqui que a ATM ela se encontra dentro de uma cápsula. Essa cápsula é uma cápsula que envolve toda a articulação. Então a articulação ela está dentro de uma cápsula e aqui dentro é que nós vamos encontrar a fossa mandibular, que é a base do crânio, onde se situa a loja onde a articulação trabalha. Aqui estamos vendo a cabeça da mandíbula, aqui para baixo estariam os dentes. Aqui o disco articular, que é uma peça super importante para a explicação que eu for dar. Os tecidos retrodiscais que estão aqui. E a cabeça da mandíbula, como eu disse. E os ligamentos. Ligamentos são estruturas que seguram o disco articular, limitam determinados tipos de movimentos, seja ligamentos que limitam o movimento da mandíbula, um ligamento que limita um movimento do braço, da mão. Então, são estruturas que limitam movimentos. E então nós temos os ligamentos, dentre eles os ligamentos colaterais, que são ligamentos que mantêm esse disco bem posicionado para ele não ficar escapando de um lado e do outro. Então, aí nós temos essas estruturas dentro da articulação. Então, a articulação temporomandibular, na realidade, é a área onde a mandíbula se articula com o osso temporal do crânio e é chamada de ATM, porque liga o osso temporal na mandíbula, articulação temporomandibular. Toda articulação une estruturas móveis, então nós podemos ter esse tipo de situação. Certamente uma das articulações mais complexas, se nós formos comparar com outras articulações do nosso corpo, e ela proporciona movimento como se fosse de uma dobradiça. Então, e essa dobradiça, ela faz com que a articulação ela seja considerada ginglimoidal. Por quê? Ela não faz só um movimento, ela faz movimentos de rotação, translação. Então, é uma articulação que pode parecer também um pouco complexa, mas ela é de fácil entendimento. Então, se nós formos ver aqui, a articulação está aqui, na base do crânio está ela, nós estamos vendo a cabeça da mandíbula fazendo o movimento e o disco articular, que ela tem que acompanhar o movimento de abertura bucal. Então, temos aí uma articulação fazendo o movimento de abertura e fazendo rotação, apesar que ele faz também nos movimentos de lateralidade outros tipos de situação, que são movimentos para frente, para baixo e para dentro, para fazer rotações e para fazer movimentos de lateralidade. Esse é o disco articular que ele cobre quem? A cabeça da mandíbula e faz com que elas se articulem com a base do crânio, que é a fossa mandibular, e aí nós temos a articulação temporomandibular. Nessa articulação, nós temos o que nós chamamos de disco articular, que ele é composto de um tecido fibrocartilaginoso denso, é um tecido conjuntivo, né, como eu disse, e na maioria das vezes ele é desprovido de vasos sanguíneos e terminações nervosas. Mas nesta região aqui por trás, chamada de zona retrodiscal, é uma região onde aqui sim nós temos terminações nervosas. Quando o paciente, por exemplo, diz que tem dor dentro da articulação, não é nessa região e sim nessa porção posterior, quando a cabeça da mandíbula vai muito para trás e o paciente relata o quê? Dor na região do ouvido. Procura um otorrino, não encontra a causa. Aqui nós estamos vendo uma visão macroscópica de um disco articular, observando a espessura que normalmente é da articulação.
Como eu disse para vocês, é como se fosse uma característica de uma dobradiça, onde nós não podemos nos ater apenas no encaixe da porta, que é a oclusão, mas, comparativamente, eu tenho que ter uma articulação bem presa, bem lubrificada, para fazer com que a abertura da porta se desenrole de uma maneira harmônica e não venha trazer problemas depois na articulação. Porque, às vezes, uma articulação, quando ela é bem posicionada, quando ela é estabilizada, ela pode revelar situações ruins na oclusão. Porque quando a articulação se reposiciona, a relação entre a mandíbula e a maxila fica altamente alterada, ou às vezes levemente alterada. E às vezes pode ser que você tenha que intervir nesta condição. A ATM, com essa mais uma visão vista através de um microscópio, onde a gente vê a capinha que é o disco articular. E nessa capinha nós estamos vendo ligamentos que seguram essa capinha que é o disco em cima da cabeça da mandíbula. Então essa é uma característica desse tecido fibrocartilaginoso chamado de disco articular. Aqui nós estamos vendo um corte sagital, ou seja, é como se eu estivesse olhando o disco de lado, e aí você consegue ver que no movimento para frente, deixa eu até travar um pouquinho aqui, num movimento para frente a cabeça da mandíbula vem para frente e leva o disco articular. Quando eu falei da zona retrodiscal, é essa porção aqui. Nessa porção aqui nós temos uma situação mais inervada. Então a cabeça da mandíbula, por algum problema, pode, na hora de retornar, simplesmente fazer com que haja uma pressão ou um trauma nessa região, levando a uma característica de dores dentro da própria articulação. Deslocamento de disco com redução. O que seria isto? Quando nós temos um disco que está desposicionado. Mas o que levaria a esse tipo de situação? Por exemplo, um apertamento dental, ou um bruxismo em vigília, ou um bruxismo noturno, que é o hábito que o paciente tem de apertar os dentes. E quando ele aperta os dentes, ou ele faz um bruxismo excêntrico, que é de ficar rangendo, ele está levando muita sobrecarga para a articulação. Essa articulação fica trabalhando sem parar, igual, por exemplo, se o paciente coloca um chiclete na boca, ele fica mastigando o tempo todo, e isso faz com que essa articulação trabalhe muito acima da capacidade dela, adaptativa dela. E pode levar, por conta, por exemplo, de um apertamento dental, uma deformação da parte de trás do disco. Então, o disco, ele se desaloja primeiro e depois ele se desloca e cai dessa posição. E, às vezes, isso pode ser causado também por algum macrotrauma, um acidente de carro, por exemplo, ou uma pancada, ou um soco, alguma coisa assim, ou às vezes até exodontias traumáticas, como a gente tem às vezes observado pacientes que chegam aqui. Nós chegamos até a ver esses tempos atrás uma criança que um determinado colega tentou fazer a extração de um terceiro molar e simplesmente numa criança, e a criança teve um deslocamento total do disco, uma criança de 12 anos, tendo uma situação grave sobre o ponto de vista articular. Então a gente tem que pensar muito bem antes de fazer tudo isso. E evidentemente que o paciente, quando ele apresenta o disco anteriorizado, o disco articular anteriorizado, ele vai se reposicionar na abertura, como nós vamos ver. O paciente apresentará provavelmente estalos ou estalidos discretos que evoluirão para estalos mais fortes. É como se ele primeiro se desalojasse um pouquinho e depois ele caísse. E no movimento de abertura ele vai ser capturado, como nós vamos ver. Nessa situação, o paciente não abre em linha reta e ele vai fazer alguns desvios para poder abrir a boca. O paciente pode ou não apresentar dores. Quando ele tem dores, e as dores que eu estou relatando não são dores musculares, são dores na própria articulação.
quando, por exemplo, o disco se desloca para frente, a cabeça da mandíbula vai para trás e vai pressionar aquela área muito inervada e muito irrigada, como eu disse para vocês. Mas esse paciente também pode apresentar outros tipos de dores, de características musculares, que é o que eu não estou falando agora, tá certo? Então aqui nós estamos vendo um disco que está anteriorizado, tá? Por quê? Ele fez muito apertamento, deformou a cabeça, deformou a banda posterior desse disco, ele se deformou e caiu aqui na frente. Então, com a boca fechada, esse paciente já está com o disco anteriorizado. E o fato dele estar com o disco anteriorizado, o que pode acontecer na maioria das vezes é que esse paciente acaba por ter uma situação muito desconfortante sob o ponto de vista, inclusive, emocional e social, pelo fato de saber que todo mundo está escutando um estalo e essa situação é uma situação verdadeiramente muito ruim. Então, se nós formos observar essa dissecação, nós vamos ver que o disco está anteriorizado, na hora que abre, captura o disco, mas na hora que fecha, ele escapa. Então, com a boca fechada, o disco já está anteriorizado. Ele vai abrir, vai capturar o disco, vai fazer o estalo e quando ele vem, se ele parasse com o disco nesta posição, não teria problema, mas a cabeça da mandíbula vai vir mais para trás e ele vai deixar escapar quando fecha a boca. E a cabeça da mandíbula já começa a poder ou não fazer uma pressão nessa região retrodiscal, fazendo com que o paciente tenha, então, uma dor artrálgica, que é uma dor dentro da articulação. Tá aí. O paciente vai abrir a boca, vai capturar o disco e no momento que ele captura o disco é o momento provável dele estar fazendo um estalo. Ele pode fazer um estalo na abertura e pode também... Então observe que nessa situação, depois que ele realizou o estalo, o disco está bem capturado. Ele está bem capturado, sim, mas ele vai escapar e pode, nessa situação de escapar, fazer um outro estalo também no fechamento, que nós chamamos de estalo recíproco. Então, na maioria das vezes, os estalos nada mais são do que disco anteriorizado e que escapa na hora que está fechando. Então, e também isso é totalmente passível e facilmente observado quando você domina as ressonâncias magnéticas e você consegue ver se esse paciente está com o disco deslocado ou não. Então, na realidade é o que vocês estão vendo, abre, captura o disco, faz o estalo no momento da captura, mas ele perde o disco no momento do fechamento. Nessa hora, a hora que o paciente vai abrir a boca, ele abre, desloca o disco, desloca a mandíbula para um lado e quando fecha, desloca a mandíbula também, ou ele faz um movimento irregular na abertura bucal. Aqui nós estamos vendo um tipo de movimento que o paciente vai fazer, observe, ela abre, joga para um lado, captura, joga para o outro e depois, na hora de fechar, ela perde novamente os discos articulares. Ele abre, faz movimento de um lado e do outro para tentar capturar, observe uma situação muito irregular, aí ele perde o disco e fecha novamente a boca. Aqui, pacientes em tratamentos ortodônticos, isso aqui eu fiz questão de colocar, é um filme muito antigo, para dizer que essa situação ela acontece desde os primórdios, quando eu comecei a ministrar cursos há 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer as primeiras filmagens, naquela época a gente já começou a observar discos articulares mal posicionados fazendo estalos e as pessoas naquela época já procurando. Hoje nós temos uma situação muito mais presente. Observe essa situação aqui. Observem que é uma característica muito ruim para uma paciente, que inclusive essa mesma paciente, como vocês estão vendo, ela já está até sentindo dor. Observe.
É uma situação muito ruim. Então são situações que, evidentemente, essa paciente depois, evidentemente de tratada, nos autorizou, inclusive em cartório, para poder usar essas imagens e a gente notar que essa característica é uma condição muito ruim. Olha o sofrimento para a pessoa conseguir abrir a boca. Olha o sofrimento. E você vai dizer que isso não tem tratamento? Existe um tratamento específico. Olha o sofrimento para poder abrir. É uma paciente que teve um trauma de acidente, perdeu todos os dentes na região anterior, aí de lateral a lateral, e consequentemente desenvolveu provavelmente essa condição de deslocamento de disco por conta do próprio trauma. Então aqui ainda em tratamento, onde a gente já consegue ver que logo no início do movimento, a paciente já conseguia manter o disco capturado e já não fazia mais estalos. E vamos ver essa paciente já no final do seu próprio tratamento. Mostra para nós a abertura, então. Olha ali, a mesma paciente, é um caso também muito antigo. Observe que ela abre e fecha a boca, não faz mais aqueles estalos. Por quê? Porque foi tratada. Então, na realidade, nós temos uma precocidade desse tipo de problema, não só em pacientes adultos, mas podemos encontrar... Apesar da autorização dos pais para que eu pudesse filmar, porque nós conseguimos o resultado depois no final, ainda eu quis preservar um pouco essa criança, mesmo com autorização dos pais. Mesmo porque ela fazia um bruxismo excêntrico, como vocês estão vendo, e essa condição que ela pegou porque ela ela somatizava isso na boca, porque tinha muita atividade extracurricular, então desenvolveu esse hábito e faz esses estalos. E após o tratamento, o mesmo paciente, observem, o paciente abrindo e fechando a boca, não mais fazendo estalos. Por quê? Por conta do tratamento que a gente propôs. E se a gente for olhar uma ressonância, só para quem nunca teve contato com uma ressonância, a gente sempre vai ver uma estrutura que é em forma de uma curvatura aqui, que é a fossa mandibular. E aqui é a cabeça da mandíbula. E em frente à cabeça da mandíbula, aqui em cima deveria estar o disco, mas não está, ele está caído aqui na frente. E no movimento de abertura, ele é capturado. Observem, abriu, capturou o disco, mas quando fecha, ele escapa. Exatamente aquilo que eu falei para vocês. Agora nós temos um outro tipo de deslocamento de disco, que é um deslocamento de disco paramedial. Então a gente chama isso de deslocamento de disco anteromedial com redução, que é o quê? O paciente tem, por conta de um hábito ou de um trauma, esse disco não se deslocou só para frente, mas deslocou de lado também. E quando ele desloca de lado, se ele deslocasse para fora, ele conseguiria pôr o dedo e perceber o disco articular. Tem pacientes que às vezes até para conseguir estralar, para conseguir abrir a boca, ele tem que colocar o dedo na região como se reposicionasse o disco para poder capturar e abrir. Mas existem outros tipos de deslocamento que não é para o lado de fora, e sim para o lado de dentro. E que tipo de situação acontece? Em que tipo de situação acontece isso? Quando o paciente está mastigando o alimento do lado esquerdo e fala que tem estalos do lado direito, ou do lado oposto, que é essa situação que vocês vão ver agora. O paciente vai, captura o disco, faz o estalo, vem com o disco bem capturado, mas na hora que fecha a boca, ele escapa. Então, nós temos, com a boca fechada, o disco medialmente deslocado. Mas na hora que ele vai mastigar do lado oposto, ele captura o disco e, ao capturar o disco, ele faz o estalo e daí, quando vai fechar a boca, o disco escapa. Ok? Numa próxima fase de todo esse problema, vem o pior de tudo, que é o deslocamento de disco sem redução,
que significa o quê? O disco não consegue mais ser capturado. E se ele não é mais capturado, evidentemente ele vai atrapalhar definitivamente o movimento de abertura. Então é uma condição clínica na qual o disco está deslocado frente ao côndilo, mas frequentemente anteromedialmente também, e não retorna à sua posição normal no movimento de abertura. Normalmente, a principal causa é a macro e o microtrauma, que isso aqui é citado por Jeffrey Ockerson, que são traumas pequenos de um apertamento dental, de um bruxismo, ou às vezes alguma pancada, um acidente de carro. Então nós estamos vendo aqui, então, mais uma vez, uma articulação normal. Observa que o disco segue em todo o seu trajeto junto com a cabeça da mandíbula. Isto é o normal. E agora o deslocamento de disco articular com redução, que vocês já viram, só que agora ele vai evoluir para uma situação sem redução. Quer dizer, o disco não volta mais e impede a cabeça da mandíbula de do paciente abrir a boca. Então, deslocamento anterior de disco com redução, evoluindo para um deslocamento sem redução. Tá aí. O paciente está aqui com o disco, ele captura, faz estalos. Inclusive, observe aqui, esse paciente tem artralgia, e isto evoluindo depois de muito tempo com estalos, isso pode evoluir para que situação? O paciente quer abrir a boca, o disco não consegue mais subir na cabeça da mandíbula, e não conseguindo subir, ele limita o movimento de abertura. Então, aqui nós temos um deslocamento de disco articular, só que agora sem redução. E por conta disso, eu posso ter hiperatividades musculares, o paciente sente dores, faz apertamento dental, enfim, dá uma dor generalizada por conta dessa situação. E quando isso acontece apenas de um dos lados, acaba fazendo com que o paciente, na hora de abrir, um lado está normal e faz todo o seu trajeto. Do outro lado, ele está preso por conta do disco articular. E numa situação como essa, o que ele vai fazer? Na hora de abrir a boca, ele vai fazer uma deflexão para um dos lados. Então, ele abre e faz um trajeto apenas para um dos lados. Então, isso caracterizando o quê? Um deslocamento de disco sem redução, exatamente do mesmo lado do problema. Ok? Então, eu tenho um deslocamento de disco sem redução aqui, fazendo uma deflexão. E se nós formos ver aí, nós temos uma característica de ter esse disco agora simplesmente não mais capturando nesse filme, e nessa condição o paciente quer abrir a boca e ele não consegue porque o disco está totalmente deslocado na região anterior e o paciente não consegue abrir a boca se for dos dois lados. Se for de um dos lados, você já sabe o que é. O disco, ele de um lado faz o movimento, do outro não, então ele faz uma deflexão. Então nós estamos vendo aqui uma paciente em tratamento ortodôntico com uma situação já crítica. Ou seja, o paciente começou o tratamento com disfunção, não foi dada a devida atenção e agora essa paciente não mais vai conseguir capturar esse disco. Provavelmente, esse tipo de paciente, a gente faz uma tentativa num tratamento clínico, mas quando não evolui bem, talvez a paciente já com dor artrálgica tenha que fazer uma cirurgia de ancoragem desse disco articular. Observe então essa condição, a paciente vai abrir a boca, olha a linha mediana para onde vai. Ou seja, o paciente abre a boca e faz um desvio. Então eu sou capaz de dizer que essa paciente, quando faz a abertura, está tendo um disco deslocado para o lado esquerdo da paciente. Porque a mandíbula ela faz uma deflexão somente para o lado esquerdo. Aqui uma imagem de uma ATM normal, onde você vê a cabeça da mandíbula junto com o disco fazendo o movimento normal. Aqui eu tenho a fossa mandibular, aqui tenho o ouvido e aqui eu tenho o disco acompanhando todo o movimento. Aqui é a cabeça da mandíbula e aqui nós estamos vendo o disco articular. Tá? E aqui a fossa, aqui é o tubérculo articular, aqui em cima a eminência, ele faz o movimento normalmente. Agora já tem uma situação aqui onde
A cabeça da mandíbula já veio um pouco mais para trás, provavelmente está fazendo algum trauma na articulação e o disco totalmente deslocado aqui na frente. E quando o paciente vai abrir a boca, ele vai fazer o quê? Não vai conseguir capturar esse disco e a cabeça da mandíbula não consegue vir aqui para fazer a abertura total. Então, nós estamos vendo a fossa, a cabeça da mandíbula, o disco anteriorizado e a cabeça da mandíbula não passa do tubérculo articular, vindo até essa outra região para poder fazer a abertura da boca. Nós temos uma técnica para tentativa de captura. Quando o paciente aqui, por exemplo, tem um deslocamento de disco, como nós vimos, sem redução, e a paciente, na hora da abertura bucal, ela simplesmente não consegue porque essa criança tinha hábitos parafuncionais de morder gelo e mascar muito chiclete. Ela já evoluiu para uma situação sem redução. E existe uma técnica, podem ver que a paciente não consegue abrir, e eu observei que ela deslocava mais para o lado esquerdo, aí eu fiz uma técnica para tentar uma captura desse disco. E nessa técnica você coloca, aí precisaria explicar melhor tudo isso, coloca o dedo na mandíbula e traciona ela para frente e para a medial para tentar, com essa manipulação, capturar aquele disco que provavelmente ainda é um disco anatomicamente perfeito e capturar nessa manipulação. E a partir desse momento, a paciente vai poder conseguir abrir a boca. Então ela abre e fecha agora numa característica de normalidade. Então nós estamos vendo aí a paciente abrindo e fechando a boca depois que foi manipulado e conseguiu-se esse tipo de resultado. Aqui também, agora, isso aqui é um teste para saber se consegue capturar. São testes, é óbvio que são testes empíricos, mas que leva a gente a pensar, será que esse paciente vai conseguir capturar o disco? É um teste simples, onde o paciente abre e fecha a boca e faz estalos. Então, quando ele abrir a boca, ele tem que fazer o estalo e daí ele tem que fechar em topo. Quando ele fecha em topo, a gente pede para o paciente abrir e fechar a boca em topo. Então, olha ali, agora ele abre e fecha a boca em topo e aquele mesmo paciente que vocês viram agora, alguns slides atrás, ele não está mais fazendo estalos e o movimento da abertura dele é normal. Então, dando a parecer que esse tratamento tem que ser interrompido, entenda-se para isso a quem faz ortodontia ou quem é ortodontista, que não se trata de disfunção da ATM fazendo movimentação ortodôntica. Mesmo porque a gente sabe que não é a ortodontia que causa o problema. Quem causa o problema é o próprio paciente. Mas se ele já começa a apresentar antes de iniciar o tratamento ortodôntico, você tem que iniciar primeiro pelo tratamento da disfunção para depois iniciar o seu tratamento ortodôntico. E se ele apresentar durante o tratamento, evidentemente que você tem que interromper a movimentação, para a movimentação e faz o tratamento da DTM e depois acaba finalizando o seu tratamento ortodôntico. Você pode fazer um teste também. Se você faz estalos na sua ATM, você colega, eu vou pedir para você abrir a boca até fazer o estalo. Aí fez o estalo, fecha em topo. Fechando em topo, abre e fecha somente em topo e você vai ver que se existe possibilidade de captura desse disco, provavelmente você não vai mais fazer movimento de estalos, não vai ter mais estalos quando você faz o movimento em topo. Óbvio, é um teste empírico que a gente faz vez por outra só por uma breve curiosidade. Mesmo porque, quando a gente faz uma ressonância magnética, eu também solicito com a boca fechada, parcialmente aberta, totalmente aberta e em topo, para ver se existe essa possibilidade de captura. Se não fizer estalos, existe grande possibilidade de captura, se não fizer estalos nesse movimento de abertura e fechamento, então existe uma possibilidade grande de você capturar definitivamente esse disco. Mais uma vez, é apenas um teste
é uma situação empírica que a gente sempre está fazendo. Recapitulando tudo isso. Disco normal, ATM normal, uma função normal. Vem um hábito parafuncional, o disco começa a se desalojar, você tem um pequeno desvio e pequeno estalo. Se essa situação progride, vai ter mais desvios, porque os estalos vão ser mais perceptíveis, inclusive por terceiros. E, por último, uma limitação de abertura de boca e o paciente defletindo a boca ou tendo uma limitação, porque o disco não mais se reposiciona. Muito bem. Eu gostaria mais uma vez, ou então agora, se você está me vendo pela primeira vez, de me seguir no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, e nessas redes sociais. A gente tem feito muitas publicações muito interessantes. Nos stories também eu tenho colocado o meu dia a dia aqui na clínica. Basta procurar por Victor Ferzelli e você vai achar Professor Victor Ferzelli. É só me seguir, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço.